Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Espero que você esteja bem e que este vídeo possa edificar a sua vida, em que nós queremos trazer a reflexão do último domingo, 11º domingo após Pentecostes e também Dia dos Pais. Você tenha um abençoado momento. Ouvir. Eis uma capacidade que Deus nos concedeu, que modifica toda a nossa percepção sobre o mundo que está ao nosso redor. É por meio da audição que podemos ficar atentos a perigos que possam estar nos rondando. É por meio da audição também que captamos sons maravilhosos da criação de Deus, como o canto dos pássaros, o barulho das ondas do mar, um galo anunciando a chegada de mais um dia ao cantar, o barulho de uma brisa suave, ou quem sabe de um vento forte anunciando a chegada de uma tempestade, trovões que muitas vezes podem nos assustar, mas também nos fascinar. Talvez você já tenha visto um vídeo que viralizou nas redes sociais de um bebê que nasceu com problemas auditivos e ele nunca havia ouvido. E quando colocaram um aparelho nos ouvidos dele e ele passou a ouvir pela primeira vez, foi emocionante. Ele abriu um largo sorriso e muitas pessoas vão às lágrimas testemunhando este maravilhoso momento na vida daquela criança. Ouvir parece que sempre foi essencial aos seres humanos, não apenas para a sobrevivência, mas também para nos comunicarmos. Por mais que possamos nos comunicar por gestos, os gestos não podem exprimir tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos. Através dos ouvidos que nós aprendemos a maioria das coisas que sabemos hoje. A palavra de Deus dá grande destaque a esse sentido. Quando Jesus esteve em seu ministério terreno, volta e meia, quando ele estava ensinando, ele dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que eu tenho a ensinar. E isso já nos aponta para uma realidade humana muito presente. Há pessoas que não possuem problema algum de audição, que possuem uma capacidade perfeita de ouvir, mas que na linguagem de Jesus têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. E creio que todos, incluindo a mim, já passamos por situações desse tipo. Talvez em algumas circunstâncias ainda sejamos assim. Muitas vezes até ouvimos, mas nós não escutamos. Nós não apreendemos aquilo que ouvimos para nós como algo a modificar o nosso comportamento, a nossa vida. Nós simplesmente ouvimos. Meio que entra por um ouvido e passa pelo outro e não fica nada. O que impede alguém com uma audição perfeita de ouvir? Neste domingo, então, foi celebrado, dependendo do dia que você está assistindo essa mensagem, ou está sendo celebrado, já que estou lançando este vídeo no Dia dos Pais. Dia dos Pais, um dia festivo, um dia de homenagens, um dia de presentes, um dia de convivência entre pais e filhos, um dia de churrasco, um dia de fotos. Mas seguramente que você que é pai já deve ter passado por situações em que você queria que o seu filho ou a sua filha te ouvisse e de repente você percebeu que você não foi tão ouvido assim.
por ter mais experiência de vida, por saber melhor sobre determinadas circunstâncias, você foi até o seu filho e conversou com ele ou com ela. Você se certificou de que ele tivesse ouvido aquilo que você ensinava. E com o passar do tempo, para o seu, digamos assim, espanto, ou até mesmo estarrecimento, você percebeu que não foi ouvido. Que o seu filho ou a sua filha não fizeram aquilo que você recomendou que eles fizessem. Agora, imagine ser pai, não de 1, de 2 ou de 3, mas ser pai de todos. O desafio que Deus tem é incalculável para nós. Ele deseja fazer com que todos os seus filhos o ouçam. Ouçam as suas recomendações. Ninguém melhor do que o nosso Pai Celeste para saber o que nós precisamos fazer, como nós precisamos ser, como nós precisamos nos comportar, não é mesmo? Mas muitos ainda preferem não dar ouvidos ao Pai Celeste. E os obstáculos para ouvir a Deus não estão exatamente na falta de capacidade de ouvir, mas no fato de que muitas vezes nós preferimos ouvir outras fontes. Deus está falando conosco, mas nós estamos de ouvidos tapados, ou estamos com fones enormes, ouvindo outras coisas, outras fontes. Ou muitas vezes nós queremos dar ouvidos apenas a nós mesmos e não queremos ouvir ninguém, e muito menos a Deus. E isso fatalmente poderá nos trazer consequências muito ruins para a nossa vida. E não apenas para esta vida, como também para a vida eterna, se deixarmos de dar ouvidos ao nosso Pai do céu. Por isso que em Romanos 10, Paulo vai dar grande destaque ao fato de que precisamos ouvir a Deus. E se Romanos é uma das cartas de Paulo com mais doutrina, e em que ele expõe de forma clara e inequívoca como podemos ser salvos, e somos salvos pela fé em Jesus, Paulo obviamente expressa que a principal forma de recebermos a fé é através dos nossos ouvidos. Por isso ele diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem. Você tem ouvido a mensagem de Deus? Tem procurado segui-la? É certo que não são apenas as pessoas que estão afastadas da igreja que podem estar deixando de ouvir a Deus. Também não são apenas as pessoas que estão ouvindo apenas o mundo ou seguindo os seus próprios desejos. Há um claro risco para cristãos e pessoas que até desejam ouvir a Deus, mas que escolhem canais errados ou formas equivocadas de fazerem isso, ou se enganam pensando que estão ouvindo a Deus, mas estão ouvindo outra coisa. Você certamente já deve ter ouvido algum pregador por aí dizer coisas do tipo: Deus me disse hoje que eu tenho a seguinte mensagem a dar a vocês. Como se tivesse assim um acesso diferenciado a Deus, ou como se Deus o acordasse no meio da noite e dissesse a ele: pastor, hoje você vai pregar as seguintes palavras. No tempo de Lutero, houve muita balbúrdia e confusão nesse quesito. Enquanto Lutero queria resgatar a palavra de Deus e queria que o povo ouvisse a palavra de Deus, que estava acorrentada, restrita a um pequeno círculo de estudiosos da palavra que sabiam latim, outras frentes se insurgiram na Reforma. Uma delas ficou conhecida como a Frente dos Entusiastas. Para eles, não era mais necessário seguir
as recomendações da igreja romana, mas não apenas isso. Não era sequer necessário abrir a palavra de Deus. Tudo o que bastava era seguir a própria voz do interior. E dentro dessa voz interior, se você tivesse ouvidos apurados, você ouviria a Deus. Deus falaria com você diretamente, não por meio de nenhuma palavra, não por meio da Bíblia. E é por isso que Paulo não apenas fala que a fé vem pelo ouvir, como ele diz, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E antes ele afirma, dos versículos 14 em diante, lá de Romanos 10, como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? E aí? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Nós não sabemos por que Deus escolheu exatamente este modo, por meio da sua palavra, por meio da pregação, da mensagem a respeito de Cristo. Mas o que nós sabemos é que Deus determinou que tivéssemos acesso a Ele desse modo, por meio da sua palavra. E é deste modo que nós podemos ter segurança em afirmar qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E assim nós não corremos o risco de nos perdermos em achismos e falácias humanas. E é por isso que o conhecimento e o estudo da palavra são tão necessários, a fim de não somente crermos, mas de nos alimentarmos e de crescermos na fé. Agora, um outro ponto que muitos podem não concordar, mas que Paulo afirma claramente, é que não basta abrirmos a palavra e estudarmos sozinhos. As Sagradas Escrituras não afirmam que a fé vem por meio da leitura. A fé vem pelo ouvir. E isso representa um imenso desafio para nós, seres humanos do século 21, bombardeados por mídias digitais, por vídeos e recursos visuais. Temos a clara noção de que o nosso principal sentido de captação do meio externo não é a nossa audição, mas os nossos olhos, a nossa visão. E nós não estamos equivocados se pensarmos deste modo. Mas Deus determinou que chegássemos à fé e fôssemos mantidos nela pelo ouvir. Parece que há cada vez maior dificuldade de pessoas do mundo atual conceberem o nosso culto no formato em que ele se encontra. É claro que nós temos variações. Por vezes são tocadas músicas no órgão, outras vezes é violão, é banda. Às vezes temos slides, às vezes não temos slides. Às vezes ouvimos pregação com base no Evangelho, ou com base na Epístola, ou com base no Antigo Testamento. Mas se pensarmos bem, a estrutura em si do culto não mudou muito de 500 anos para cá. E preciso admitir a você que ela não irá se modificar muito. Se somos a igreja que procura seguir a palavra, e a palavra afirma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra, continuaremos dando ênfase para a pregação da palavra. E não há outro lugar que podemos estar nos domingos pela manhã, ou quem sabe se você está em outra congregação que tem culto nos sábados à noite. Porque por mais que existam motivos e convites para estarmos em outros lugares, para termos lazer, descanso, ou até quem sabe trabalharmos, Deus não deixou outra forma de sermos edificados e mantidos na fé, senão através da pregação da sua palavra. Por isso nós não podemos deixar de valorizar essa riqueza que temos.
por maiores dificuldades que a nossa igreja tenha em sua estrutura, por maiores falhas que os pastores possam ter, que as diretorias possam cometer, que as congregações possam estar fazendo, esse momento, o momento da pregação, precisa ser um momento sagrado e esperado por todos nós ao longo da semana. É aqui que Deus fala conosco, é aqui que somos moldados para sermos filhos melhores, irmãos melhores, pais melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores. E é aqui que somos repreendidos pelos nossos pecados, mas que temos acesso ao perdão. Amados no Senhor, em Romanos 10, 11 a 13, ouvimos palavras que são um verdadeiro bálsamo e deleite aos nossos ouvidos. E dizem assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Em meio a tantas vozes que podemos ouvir neste mundo, é certo que nenhuma delas pode se comparar à voz de Deus. Enquanto muitos discursos servem apenas para iludir as pessoas, a palavra de Deus traz consolo, perdão, salvação. Por isso, quem ouve e crê em Deus jamais ficará desiludido. Ao ouvirmos a voz do Senhor, recebemos o convite de que podemos pedir a sua ajuda a qualquer momento e Ele nos ajudará. Por isso, não há presente maior que poderíamos ganhar do nosso Pai do céu se não ouvirmos a sua voz, pois essa não apenas nos traz paz e consolo, como nos concede a fé em Cristo e na sua obra em nosso favor, que nos conduz à salvação e à vida eterna. Queridos pais, neste dia festivo de vocês, é preciso pontuar que por mais que vocês tenham um maior conhecimento e possam aconselhar seus filhos, o melhor conselho que vocês podem dar a eles é apontar para o Pai Celestial e ensinar a eles a palavra que gera a fé no Salvador. Ainda que vocês não consigam ser perfeitos, nem super-heróis para salvarem seus filhos de todas as enrascadas que essa vida possa trazer, como às vezes vossos filhos possam enxergar, vocês podem indicar a eles aquele que é perfeito e que pode salvá-los definitivamente. Por isso, aproveitem este dia para avaliarem se vocês têm conseguido fazer isso. Filhos, aproveitem seus pais enquanto vocês ainda podem, mas lembrem-se que no dia em que eles faltarem, o Pai Celestial jamais faltará. E que Deus nos abençoe a darmos sempre valor à pregação da sua palavra e darmos ouvidos a Ele, a fim de continuarmos crendo em Cristo e sermos salvos. Amém. Espero que esta mensagem tenha edificado a sua vida e que você possa continuar dando ouvidos à pregação da palavra, pois este é o único método que Deus escolheu de nos conceder a fé e a salvação. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você. Fique na paz do Senhor, continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative os sininhos de notificações e que você fique bem, fique sempre bem. Grande abraço.